Amados irmãos e amadas irmãs, a conversa que planejo ter com vocês hoje é sobre o Evangelho, mas de uma forma bem diferente do que eu gostaria. Porque o que vamos falar aqui hoje não é sobre o cerne do Evangelho, a boa nova que ele contém sobre o reino dos céus, o reino de Deus, mas sobre a negligência evangélica, o esquecimento do Evangelho. É sobre isso que fui impelido a conversar com vocês. Então, lembrando, para começarmos, que nosso Senhor Jesus nos enviou para que venhamos a dar frutos que permaneçam. E disse mais o Mestre, que ele é a videira e estamos nele, como varas, que precisam frutificar. Se assim o fizermos, se dermos frutos, o Pai limpar-nos-á para que outros frutos venham. A vara que, estando no Mashiach, não der fruto, e quantas varas estão por aí sem dar fruto, essa será cortada pelo Pai e jogada no fogo. Esse tema, amados irmãos e amadas irmãs, parece-me crítico e oportuno. É claro, vocês vão dizer-me, você não está falando isso para a Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus preenche tudo que vai ser dito aqui. Assim espero. Mas nós estamos falando para pessoas que podem ser inseridas no rumo certo, no caminho que é nosso Salvador. Ô, Bia, irmão, tá com a tela preta. Sim, não há problema, irmã, nesse momento, tá? Essa Não tá tela bom. está aí apenas para compor. Mas Tá bom. obrigado pela observação. Ok. Vocês já devem ter observado o que tem me parecido muito patente, que muitas pessoas neste mundo que se dizem seguidoras do Senhor Jesus e que ao longo da jornada professam, sim, pela boca, e nele creem, mas não demonstram em suas vidas aquilo que deveriam demonstrar, o fruto do Espírito. Pergunto a vocês, e essa pergunta exige, sim, de cada uma pessoa presente aqui, incluindo a mim mesmo. Então, eu pergunto também a mim, que fruto temos provido a nosso Senhor Jesus? Lembremos um pouco de nossa história. Um dia, isso certamente aconteceu com cada uma das pessoas aqui presentes, recebemos o chamado de Deus de alguma forma. Geralmente, uma forma revelada por Ele próprio, por intermédio de nosso Senhor Jesus, e tivemos nosso coração conquistado por Ele. Qual foi, então, o primeiro passo? Muitas vezes esse passo terá sido dado até antes de ouvirmos o chamado. O arrependimento. Hoje nós vamos ler muita coisa aqui, porque o assunto é o Evangelho, é preciso ler. A primeira passagem que precisamos ler está em Atos 2, 38 a 40. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Hamashia, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Santo Espírito. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E aí eu faço uma pergunta. Pedro já falava para as pessoas à sua volta
que havia uma geração perversa na qual eles estavam inseridos. E Pedro apresentou a solução: arrependimento e batismo, para que houvesse, então, a chegada do dom do Santo Espírito. Então, pergunto a vocês: há, neste momento no mundo, uma geração perversa? Essa ministração de Pedro continua atual ou caducou? Eu tenho para mim, e gostaria de sugerir que vocês também tivessem, firmemente em nosso coração, em nossa mente, que nosso Senhor Jesus não veio somente para perdoar-nos, mas, essencialmente, para transformar-nos em novas criaturas. É a nova criação. Porque nunca foi demonstrado dessa forma, sua vontade, nem seu propósito, que continuemos as mesmas pessoas diante do chamamento. Muito pelo contrário, sua vontade, que é a mesma do Pai Celestial, o Pai e ele são um em propósito, por exemplo, é que nós obtenhamos a santificação. Em João 8:11, após perguntar à senhora se algum de seus acusadores a havia condenado, nosso Senhor Jesus afirmou àquela mulher tida como adúltera. E ela disse, respondendo à pergunta que nosso Senhor Jesus lhe fez: ninguém me condenou, Senhor. Disse-lhe então o mestre: nem eu também te condeno. Vai-te, mas não peques mais. E continuando, esse é o verso 11 de João 8. Continuando no verso 12, nosso Senhor Jesus fala aos fariseus que ali estavam, prontos para apedrejar aquela mulher. Só que não o fizeram. Mas falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De que vida ele estava falando? Esta que nós temos aqui? Essa vida passageira, limitada? Não, ele estava falando da verdadeira vida, a vida eterna. Mas vamos pegar esse gancho aqui e fazer uma observação sobre a palavra remissão. Já que nós estamos falando de arrependimento e de não pecar mais e tal, a palavra remissão carrega um significado mais amplo do que simplesmente perdão. Por quê? Porque ela contém um significado de livramento da prisão ou da escravidão. De quê? De qual escravidão? De qual prisão? Do pecado? Vamos visitar mais uma vez João. João vai aparecer muito aqui hoje. Lá, ainda no capítulo 8, mas nos versos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade libertar-vos-á. Pesado, denso, profundo. Não basta crer. O mestre foi muito claro aqui. É preciso, é mandatório permanecer na verdade, que é a palavra dele. Porque ele falou aquilo que o Pai lhe ensinou. Ele sempre expressou a palavra do Pai, que é a verdade. Continuando.
Em João, um pouquinho mais na frente, 8, 34, 36, está escrito assim: respondeu-lhes o Senhor Jesus: amém, amém. Digo-vos que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Vocês vão me perguntar. Por que estou insistindo nessas questões? Por quê? De novo, volto ao início da conversa. Muita gente por aí, e é a elas principalmente que me dirijo neste momento, está vivendo como varas que não deram frutos. E por isso estão prestes a serem cortadas e jogadas no fogo. Mas vamos deixar um pouco aí o apóstolo João quietinho, ele já nos deu algumas informações preciosas, alguns relatos de ensinamentos de nosso Senhor Jesus, e vamos até Hebreus 10, 26, 27. Um alerta extremamente importante, melindroso, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Gente, olha a gravidade disso. Para essas pessoas que cometem pecado depois de terem recebido o conhecimento da verdade, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Hamashia deixou de ser pertinente e perdeu a eficácia. E continua no verso, eu falei o verso 26, agora o verso 27. Mas o que vai sobrar ali? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E lá, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22, nós encontramos o seguinte: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Hamashia, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, o último estado tornou-se-lhes pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a espojar-se na lama. E também, em Colossenses 1, 13 e 14, nós recebemos ensinamentos valiosos. Diz Paulo: o qual nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão dos pecados. Então está muito claro aqui, o Altíssimo e Soberano Deus rompeu todas as correntes que nos afligiam, que nos aprisionavam, e conduziu-nos para o reino do Filho, o reino do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 10, do 1 ao 11, nós temos também um relato poderoso. Lá, quando escravos no Egito, os hebreus receberam de Deus uma promessa. Todos nós sabemos que promessa foi a de que receberiam a terra prometida. Isso serve como um poderoso exemplo para nós. E vamos aproveitar o momento aqui para relembrar que aquela travessia do Mar de Juncos é uma tipologia
vigorosa do batismo. E, na sequência, os israelitas, ou podemos continuar chamando-os de hebreus, comem do pão celestial, o maná, que é uma tipificação do Mashiach. No entanto, o que aconteceu durante a jornada? Foi feita uma promessa. O Altíssimo Deus garantiu que daria àquele povo uma terra prometida, terra especial. Mas o que aconteceu? O que mais aconteceu ali? Rebelião, murmuração, prostituição, idolatria. E tudo isso teve um impacto expressivo, amplamente negativo, nessa trajetória. Na verdade, o que estava acontecendo ali? Eles foram libertos, sim, da escravidão, mas eles precisavam permanecer na fé inicial e não o fizeram adequadamente. É claro, houve exceções. Quando concordaram em sair do Egito. Aí vem vocês e perguntam, peraí, e o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com as pessoas que estão vivendo hoje, no século XXI? Vamos, então, recapitular, para que tudo fique muito claro, principalmente para quem não é integrante da Igreja de Deus. Recapitulemos aqui. O Altíssimo Deus, em algum momento da chamada história humana, revelou-se a nós. Como consequência, cremos, arrependemos-nos dos pecados e recebemos o perdão. E agora? Obteremos a justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Hamashiach. E o que isso significa? Que o Altíssimo Deus passa a olhar para nós de uma maneira diferente, aplicando um filtro, que eu chamo de glorioso, o precioso e santo sangue de nosso Salvador, que nos purifica de todo o pecado. E passamos a ser considerados como pessoas justas. Romanos 3, 20 a 25, diz o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora manifestou-se sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Hamashiach para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que nele há. Ou seja, que há em Jesus Hamashiach, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. É oportuno a gente lembrar aqui o seguinte: que obras da lei são essas que não podem propiciar salvação? São muitas. Vamos lembrar algumas aqui: sacrifícios de animais, festas, circuncisão, tudo isso constituía sombra, mais do que uma, constituía sombras ou tipificações que apontavam para a verdadeira redenção a ser realizada pelo Mashiach vindouro. Paulo, nessa passagem aí, adverte-nos de que a justificação só pode sobrevir mediante a fé em nosso Senhor Jesus Hamashiach. Mas aí, amados irmãos e amadas irmãs, precisamos, principalmente porque é necessário pensar em
todo tipo de gente que poderá vir a ter acesso a essa pré-eleição. Precisamos definir o que seja a fé. Muito bem. Antes de nós recordarmos aqui o que é fé, precisamos fazer uma passagem em Gálatas 5:22, para revisitarmos o fruto do Espírito. Diz Paulo: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e temperança. Então, observe, fé implica em crença, confiança e fidelidade. E está relacionada diretamente com uma palavra que é central e desde o início essencial para o nosso relacionamento com o Altíssimo Deus: obediência. Esse é o cerne. E complementando, o apóstolo Paulo fala-nos lá em Romanos 3:4, o seguinte: pois que, se alguns foram incrédulos, sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E para sedimentar o que estamos relembrando, vamos ouvir o que está em Tito 2:10. Não defraudando, antes mostrando toda a fidelidade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tiago explica muito bem sobre a fé, porque ela pode tornar-se inoperante, morta, destituída de valor. Vamos lá ver? Tiago 2,14. Meus irmãos, o que aproveita a alguém se disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Aqui, bem entendido, para não haver confusão. Tiago não se refere às obras da lei, mas àquelas que constituem resultado da fé, que, quando praticada, gera fruto. Em seguida, no verso 17 do mesmo capítulo 2, Tiago afirma: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, se alguém afirma que tem fé em Deus, deve-se perguntar-lhe: o que isso mudou em sua vida? Essa pergunta eu gostaria de propor que cada uma pessoa aqui presente faça a si própria. O que isso mudou em nossa vida? Se eventualmente alguém encontrar como resposta a palavra nada, é preciso fazer uma reavaliação urgente. Ou seja, o simples fato de crer em nosso Senhor Jesus Hamashiach não garante, nem de longe, salvação. E Tiago continua, ainda lá no mesmo capítulo, nos versos 24 e 26. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Como assim? O fato de colocarmos nossa fé em ação gera frutos verdadeiros. Ou seja, é o fruto do Santo Espírito que está sendo aplicado em nossa vida.
E para nós refletirmos, continuando a bater nessa tecla, de que vale a fé se nada produz? Deixa a pergunta no ar, para reflexão. E enquanto refletimos, vamos ouvir ensinamentos de Paulo sobre as obras de nossa fé. Lá na primeira epístola aos Tessalonicenses 1:3, diz Paulo: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Hamashiach, diante de nosso Deus e Pai. Lá em Tito 2,14, Paulo escreve: nosso Senhor Jesus deu-se a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e para purificar para si um povo especial seu. Que povo é esse? Nós, sua igreja, dedicado à prática de boas obras. E em primeira epístola de João 2, 28, 29, o que está lá? E agora, filhinhos, permanecei nele, Senhor Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele em sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Enfim, quem se diz de Deus e não pratica a justiça, no mínimo, está enganando a si próprio. Em Mateus 7:21, peço muita atenção para o que vou ler agora, encontramos as seguintes palavras de nosso Senhor Jesus Hamashiach: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a palavra-chave aqui nessa afirmativa, solene, imperativa, categórica do Senhor Jesus? A palavra-chave aqui é fazer, o verbo fazer. Mas fazer o quê? Não basta simplesmente ler, conhecer, crer. É preciso fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Ou seja, ninguém poderá obter salvação sem obediência, que é a base de toda a fidelidade, que é a base de tudo. Juntamente com o amor, evidentemente. Também devemos prestar atenção ao que está em Mateus 12:50, ouvindo atentamente as palavras do Mashiach. Por quê? Diz nosso Senhor Jesus: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E em Lucas 6:46, nosso Senhor Jesus diz, pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E em Lucas 13:27, ele se expressa de maneira também muito poderosa: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que fazem a vontade do diabo, mesmo chamando-o de Senhor, chamando o Senhor Jesus de Senhor. Em Tiago 1:22, há uma advertência, mais uma: e sede vós praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Repito, obediência, e com toda a exclamação possível. Lá atrás, na época do rei Saul e do profeta Samuel, isso está registrado na
no primeiro livro de Samuel, 15, 22, está dito, é melhor obedecer do que sacrificar. E quanto é melhor? Ou seja, vamos reiterar, isso vale para quem quer que seja. A obediência é exigência indispensável, inegociável, inadiável para a entrada no reino de Deus. Mas aí alguém pergunta. Isso é muito comum. Deve ter acontecido com alguém aqui presente. Aconteceu comigo antes da conversão. Quando nós fazemos a vontade de Deus, mesmo sem saber que fizemos, a recompensa é imediata? Vamos deixar a resposta para Hebreus 10, 36. O que está escrito lá? Necessitais de paciência, perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Lembremos-nos sempre de que há uma trajetória que foi muito bem exemplificada naquela caminhada dos hebreus pelo deserto, longa, anos após a libertação do cativeiro. Ou seja, eles chegaram rápido à terra prometida? Evidentemente não. Falando no nosso tempo cronológico, sequencial aqui da Terra. E agora vamos voltar ao início ali. Vamos analisar a nossa conversão. Trata-se fundamentalmente de uma renúncia, de um abandono das obras da carne. A propósito, nós recapitulamos aqui o fruto do Espírito e agora precisamos também voltar lá à Epístola aos Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, e recordar as obras da carne. O fruto do Espírito é um. As obras da carne são múltiplas. Então, o que diz Paulo lá em Gálatas 5, 19 e 21? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês percebem aqui, nessas obras da carne, a expressão da desobediência? Está patente, explícito aí. Então vamos refletir profundamente sobre as palavras de nosso Senhor Jesus. Nós até já fizemos uma preleção a respeito dessa passagem, porque ela é extremamente emblemática para a salvação, em Lucas 9, 23. Ele, Senhor Jesus, dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, e aí sim, siga-me. Está muito claro. O abandono dos apelos, das seduções do mundo, deve ser completo e permanente, sem recaídas e nem retrocessos. E aqui eu me dirijo à Igreja de Deus, sem recaídas nem retrocessos. E, só fazendo um parêntese aqui, essa preleção está lá no canal Bereanos BH. Eu não sei aqui o link de qual, mas ela está lá. Seria interessante que, tendo um tempinho, vocês dessem uma olhada lá a respeito dessa passagem. Mas
vamos recordar o seguinte: a maravilhosa fala do apóstolo Paulo em Filipenses 3. É uma passagem que deve ficar gravada em nós, de maneira duradoura, permanente. Diz Paulo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda pelo Mashiach. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Hamashiach, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero-as como escória, para que possa ganhar ao Mashiach. Acrescento, eu colocaria aí o seguinte: para que nós possamos ganhar nosso único, verdadeiro e eterno ganho. Porque tudo aquilo que Paulo reputou como perda e que parecia ser ganho, não tinha valor. Em Gálatas 5:24, nós aprendemos que aquelas pessoas que, como nós, são do Mashiach, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E Lucas 9:24 contém uma severa admoestação de nosso Senhor Jesus. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim perder sua vida, salvá-la-á. Continuando, nós já percorremos algumas palavras aqui. Agora, me ocorre que a gente precisa falar um pouquinho sobre a regeneração. Parece óbvio o que é regenerar. O verbo já diz tudo. Gerar outra vez, gerar de novo, revivificar, abrangendo uma recuperação moral, espiritual. Vamos recapitular. Uma pessoa, pode ser qualquer uma pessoa aqui presente, recebeu o chamamento de Deus pela revelação. Creu, arrependeu-se dos pecados, recebeu o perdão, foi justificada diante de Deus, passou a manter uma vida de fidelidade contínua a Ele. Passou por uma conversão, abandonando as coisas mundanas. E regeneração, porque abandonando as coisas mundanas, passou a fazer o que é certo. Então, passou por uma recuperação moral e espiritual. Nasceu de novo. Dessa vez, nasceu do alto, não do fundo do abismo. Como vemos lá em João 3:3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos. João 3:3. Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: Amém, amém. Digo-te que aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. E João, mais na frente, no verso 7, nosso Senhor Jesus reafirma: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer do alto. Mas o que é isso, nascer do alto? Nascer do Espírito, a própria vida de Deus em nós. Vamos entender isso. Nosso Senhor Jesus não veio para melhorar nossa vida atual. Não precisaria dele para isso. Mas para muito mais, para transformar-nos em novas pessoas espirituais. Vamos ouvir as palavras inspiradas
do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20. Eu fico arrepiado só de lembrar dessa passagem. Diz Paulo: já estou crucificado com o Mashiach, e vivo, não mais eu, mas ele vive em mim. E agora, a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. E está posto para a nossa reflexão e para que coloquemos em prática. Não basta só refletir. E é importante também nós voltarmos a João, que já nos falou tanto aqui hoje, mas João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, diz o Senhor Jesus, vim para que tenham vida. E a palavra vida que está lá não é esta vida aqui, esta vida finita. É a vida que não tem fim, com abundância. Então, o sentido aqui é a vida eterna. E nós só seremos realmente livres se recebermos a libertação pelo Filho, a quem o Pai deu toda a autoridade. A procuração foi plenipotenciária. Lá em primeira epístola de João, 2:29, está escrito assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E é exatamente dessa prática da justiça que Tiago nos fala quando menciona obras. Ele está falando disso aqui, praticar a justiça como consequência da fé. E também precisamos fixar-nos em primeira epístola de João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente divina permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Isso é muito sério, porque essa semente tem que permanecer viva, constantemente germinando. Nós não podemos deixá-la perecer. Agora, observe o seguinte: a Bíblia não fala de reformar uma pessoa destroçada, pegar uma ruína que tem ali, um naufrágio, e sair consertando. Não. A Bíblia nos fala de uma nova geração, com base no alto, na vida de Deus. E é por isso que a gente deve dar muita atenção ao texto que está lá em primeira epístola de João, 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Ou seja, a passagem é clara, inequívoca. Se a pessoa se conserva nascida de Deus, nascida do alto, passa a ficar intocável pelo maligno e vai produzir o fruto do Santo Espírito de Deus. Em Filipenses 2, 13-15, podemos visualizar de maneira bem colocada o propósito de Deus para nós. Diz Paulo: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida
e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Mas muita atenção. Nós precisamos arrepender-nos de nossos falsos arrependimentos e falsos pedidos de perdão. Por quê? Irmão, Sim, irmão. 1 minuto. 1 minuto. Muito obrigado, irmão. Porque, no fundo, quando isso acontece, um falso arrependimento e um consequente falso pedido de perdão, havia lá no fundinho em nós a disposição de cometer o erro novamente. Então, isso aí é extremamente danoso. E vamos caminhar para o encerramento dessa primeira parte, porque teremos muito a conversar ainda, mas ninguém quer ficar cansado, muito menos eu. Vamos ler aqui o que está em primeira epístola de João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, eu entendo isso aqui com muita clareza, a obediência ao Altíssimo Deus, e não ama a seu irmão, não é de Deus. E na primeira epístola de João 5,2, nós recebemos o seguinte ensinamento. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. E eu, então, encerro a nossa conversa de hoje, a primeira parte, que ainda temos algo para falar, com uma pergunta. Essa pergunta fica para ser amadurecida no âmago de cada pessoa aqui presente. Como podemos impedir, amados irmãos e amadas irmãs, a satisfação dos desejos da carne? E encerro a conversa de hoje dizendo o que sempre digo. Amém. Amém.